Quinta-feira, 29 de dezembro. O nome de Deus escrito na testa daqueles que serão salvos. Que coisa estranha. O que quer dizer isso? O que significa isso? Diz que todos os salvos um dia terão o nome de Deus escrito em suas testas. Onde está escrito isso? Em Apocalipse, capítulo 22, de 3 a 5. Diz que depois que Jesus voltar a essa terra, depois do milênio, nós já estaremos, os salvos estarão, no novo céu e a nova terra, Nova Jerusalém, lá nos céus. E lá nós contemplaremos a face de Deus, que nós já estudamos. E na sua fronte, ou seja, na testa, estará o nome de Deus. Após a rebelião de Lúcifer e também de Adão, Deus poderia ter exterminado todos eles e resolvido o problema. Mas aí surgiria um novo problema. Porque Deus é um Deus de misericórdia. Ele não estaria exercendo a misericórdia. Deus é um Deus de amor, de justiça, Ele é justo. Ele dá oportunidade para as pessoas. Lá no céu Ele deu oportunidade para que Lúcifer se arrependesse do seu pecado. E mesmo depois que ele confirmou seu pecado, deu ainda mais tempo para ele se arrepender. Mas ele não quis. Foi atirado à terra e aqui ele também trabalhou para que Adão e Eva fossem pecadores. E conseguiu. E Deus resolveu dar uma oportunidade também para Adão e Eva. Assim como deu para Lúcifer, Satanás, lá no céu. E estabeleceu um plano de salvação. E existia esse plano, como Deus é onisciente, desde a eternidade. Mas foi revelado ali no Jardim do Éden, depois do pecado para Adão e Eva. Então, isso foi estabelecido ali, através da vestimenta de Adão e Eva, que eles pegaram folha, e depois a folha não deu certo para se cobrir, que eles estavam envergonhados. Deus pediu para eles matarem um cordeiro. Mataram um cordeiro, Deus vestiu eles com a pele do cordeiro. Ou seja, Deus poderia, ali tinha um simbolismo, poderia tapar, esconder, apagar a vergonha do pecado de Adão e Eva. Não era a folha que Adão e Eva, o jeito que Adão e Eva escolheu para resolver o problema do pecado. Deus tinha um plano. E aquele cordeiro que eles mataram significava Jesus Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então eles tinham que crer em Deus, que enviaria o Cordeiro, o Messias, um dia, para vir e pagar o preço do pecado, que é a morte. O salário do pecado é a morte. E aí eles teriam outra oportunidade. Eles poderiam viver a vida eterna novamente. E todos que aceitassem pela fé a grande promessa feita na cruz, realizada, teria salvação. Não precisa pagar, fazer sacrifício e tal, nada disso. É aceitar de todo o coração. Dá-me, filho meu, todo o seu coração.
tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a salvação sempre foi da mesma forma, pela fé. Alguns pensam que no Antigo Testamento a salvação era pelas obras, por causa dos 10 mandamentos. Não. Era pela fé também. Só observava os 10 mandamentos quem tinha fé. Porque a fé sem obras é morta. E a obra sem fé também é morta. Então, Paulo ilustrou, viveu, deu um exemplo do Antigo Testamento de Abraão, que veja que existiram muito antes de Jesus Cristo, como um exemplo de salvação pela fé. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça. Romanos 4, 2 e 3. Vou ler de novo. Abraão creu em Deus, pela fé, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Deus falou, pega seu filho, o único filho, vai lá no Monte Moriá e mata-o. Oferece a mim em sacrifício, holocausto. E ele foi. Ele creu em Deus. Ele indo são as obras. A decisão de ir é a fé. Matar o menino eram as obras. Mas antes das obras vem a fé, que é a decisão que está na mente da pessoa. Então, o que é contado é a fé. Mas a fé, automaticamente, ele leva às obras. Não adianta ele ter fé. Você vai lá, mata o filho, eu tenho fé, eu creio nisso, mas não ir lá. Tem que ir lá. Você tem que ir. Então, veja. A fé motiva a obediência voluntária por amor e confiança. O amor motiva a obediência voluntária por amor e confiança. É assim que a gente entende os 10 mandamentos. Não é eliminar os 10 mandamentos. Toda a Bíblia está baseada nos 10 mandamentos. É o caráter de Deus. É imutável, é eterno. Este é o caminho, andai por ele. Jesus veio exemplificar isso. Então, podemos ter a certeza da salvação se aceitarmos Jesus e rendermos a Ele e reivindicarmos suas promessas pela fé. Aceitarmos as suas palavras, as suas promessas, que é verdadeira, viver por elas. Se nos apoiarmos totalmente nos méritos de Jesus, não nas obras, naquilo que nós fazemos. Não é porque guarda os mandamentos que você vai ser salvo, mas o motivo pelo qual você guarda os mandamentos. Tem que ter fé. Tem que confiar em Deus. Porque a fé vai motivar você a ser obediente, não desobediente. E se nós pegarmos os méritos de Jesus, ali da cruz do Calvário, o Messias que haveria de vir, então teremos a salvação. Abraão creu, portanto obedeceu. E isso lhe foi imputado por justiça, ou seja, você se tornou justo. Porque você completou a fase, você creu e obedeceu. Não tem separação isso. Tanto no Antigo como no Novo Testamento. Isso é o que significa ter o nome de Jesus escrito na nossa testa. O nome de Deus escrito na testa. Na nossa mente escreverei as minhas leis. Na sua mente escreverei as minhas leis, no seu coração, na sua mente. Não mais em tábuas de pedra. A pedra pode acabar um dia, mas na sua mente não. Vai ficar eternamente. Então, seu nome será o nome de Deus escrito na nossa testa, ou seja, na nossa mente. Já não teremos uma natureza pecaminosa. Teremos uma natureza espiritual
divina, onde Deus mora em nosso